Bom dia, meus amores. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre tempo atmosférico e clima. Nós vamos entender a diferença entre esses dois termos, ok? Compreender como está o tempo na nossa cidade, como é o clima da nossa cidade. E para isso você vai abrir comigo o seu módulo 3 na página 312. Prepara comigo o seu marcador de texto, porque nós vamos destacar algumas coisas importantes aqui, combinado? Então, ó, bastante atenção para que você compreenda tudinho nessa aula de hoje. Vamos lá? Nós vamos começar falando sobre tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera. Lembrando, né, que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local é chamado de tempo atmosférico. E por que momentâneo? Porque o tempo atmosférico, ele pode mudar a qualquer momento, ele está sempre mudando. O tempo, ora, pode estar frio, mas de repente ele pode esquentar, né? Pode estar ensolarado, mas de repente pode nublar o céu. Então, isso significa tempo atmosférico, né? É o estado momentâneo da atmosfera. Momentâneo porque pode mudar de repente, todo o tempo ele está mudando. Então, aqui está dizendo que a manchete a seguir indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. Exatamente a característica que nós acabamos de falar. Ele está sempre mudando. Então, gostaria que você grifasse isso aí, olha. Uma característica muito comum do tempo atmosférico. Vou até tirar esse aqui para poder marcar tudo junto, ó. Uma característica muito comum do tempo atmosférico. Ele está sempre mudando. A manchete diz assim: semana deve acabar com nova mudança no tempo. Mais frio e chuva em Piracicaba. Piracicaba fica lá no estado de São Paulo, ok, gente? Está localizado no estado de São Paulo. Bom, de acordo com a manchete, o que vai acontecer com o tempo atmosférico de Piracicaba? Aqui diz, né, que o tempo vai ficar mais frio e chuvoso. Então, essa questão, lá no nosso plano de estudos, está pedindo para que você responda essa questão no caderno de geografia. Então, coloque lá o cabeçalho, né? Coloque a atividade do módulo 3, página 312. E responda aí, de acordo com a manchete, o que vai acontecer com o tempo atmosférico de Piracicaba? Vai ficar mais frio e chuvoso, ok? Olha só. Eu gostaria que você desse uma olhadinha agora pela janela aí na sua casa. Se você está na sala, dê uma olhadinha pela janela da sala ou pela janela do quarto. Abra a porta, dê uma olhadinha aí e observa um pouquinho o céu para você me dizer como está o tempo atmosférico hoje na nossa cidade, exatamente nesse momento. Tá quente? Como é que tá a temperatura? Tá quente? Tá frio? Tem vento? Tem precipitação? O que é precipitação? Precipitação está relacionada a qualquer tipo de fenômeno, né, sobre queda de água do céu. Se tiver qualquer fenômeno relacionado à queda de água do céu, essa queda de água pode ser em forma de neve, chuva ou chuva de granizo. Qualquer um desses tipos de fenômenos, né, de queda de água no céu, são chamados de precipitação. Então, observa o tempo aí. Tem precipitação? Tem queda de água do céu de qualquer forma, em forma de chuva, em forma de neve, em forma de chuva de granizo? Como é que está a temperatura? Está quente? Está frio? Tem vento?
Observa aí como é que está o tempo atmosférico hoje na nossa cidade. Bem, nós podemos notar algumas das principais características do tempo atmosférico ao perceber a temperatura do ar, se está mais frio ou quente, observando se há nuvens no céu e anotando a quantidade de chuvas e o comportamento dos ventos. Em um mesmo dia, isso é extremamente importante, olha, em um mesmo dia, nós podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico. E o que quer dizer isso, tia Verônica? Isso quer dizer que um dia que amanhece chuvoso e frio, por exemplo, ele pode apresentar céu ensolarado e calor durante a tarde e esfriar novamente durante a noite, por exemplo. E por que isso acontece? Por que de manhã pode estar chovendo e fazendo frio? De repente, à tarde o tempo pode abrir, né, e apresentar céu ensolarado e calor, e à noite pode voltar a chover e fazer frio. Isso pode acontecer porque o tempo está sempre mudando, exatamente como a gente viu e destacou aqui, ó. É uma característica do tempo atmosférico, ele está sempre mudando. Ok? Nós temos aqui, ó, a imagem, né, de um mesmo lugar, lá em Manaus, no estado do Amazonas, ó, os dois, Manaus, estado do Amazonas, mostrando o tempo atmosférico no mesmo dia, porém em períodos diferentes. Aqui é no período da manhã e aqui no período da tarde. De manhã, o céu estava ensolarado e com presença de nuvens. Agora, olha o que aconteceu à tarde no mesmo dia. O céu ficou repleto de nuvens carregadas e houve a ocorrência de chuva. Então, isso é tempo atmosférico, né? É a mudança é a mudança no tempo, que pode ficar ora frio, ora calor, ora com presença de nuvens, ora sem nuvem nenhuma, ora ensolarado, ora chuvoso. É essa mudança do tempo, é a característica principal do tempo atmosférico, né? Ele está sempre mudando. Bem, agora nós vamos ver o que é o clima. E nós vamos entender que o clima é o oposto do tempo atmosférico. Por que o oposto? Nós acabamos de falar que o tempo atmosférico ele está sempre mudando. Agora, o clima não. O clima ele é duradouro. O clima é aquilo que ocorre com maior frequência e ele dura. Ele permanece. Para a gente entender isso, vamos analisar, né, como que é o clima da cidade de Campos. Olha, na nossa cidade tem dias frios, tem dias nublados, tem dias chuvosos, mas a maior parte do tempo, né, ao longo do ano, o que mais dura, o que é mais frequente? É a presença do calor. É a presença do sol, do tempo quente. Então, se aquilo que tem com maior frequência na nossa cidade é o calor, é a temperatura quente e elevada, nós podemos dizer que o clima da nossa cidade é um clima quente. Entendeu o que significa clima? Clima, ele não muda de uma hora para outra, ele não muda de um dia para o outro. O clima, ele é duradouro, ele ocorre para a gente, para os pesquisadores, né, para os meteorologistas definirem o clima de um lugar. Precisa tempo, dura cerca de 30 anos para eles definirem um clima. Então, eles ficam observando o tempo naquele lugar durante anos e anos e anos. E aquilo que ocorre no tempo com maior frequência é o que vai definir o clima. Então, se ao longo de 30 anos, um lugar
tem mais chuva do que sol, o clima daquele lugar vai ser chuvoso. Se em um determinado lugar, ao longo de anos e anos e anos observando o tempo, eles perceberem que naquele lugar quase não chove, a maior parte do tempo aquele lugar é sem chuva, é sol, aquele clima vai ser seco, quente, porque é o que ocorre com maior frequência. Deu para você compreender? Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico durante cerca de 30 anos. Isso quer dizer que para definir o clima leva tempo. As pessoas que estudam as variações do tempo, os meteorologistas, levam cerca de 30 anos analisando as condições do tempo de um determinado lugar para definir o clima. Então, clima é o conjunto de características do tempo atmosférico. Que características são essas? O vento, a temperatura do ar, a quantidade de chuva. Eles analisam essas características durante cerca de 30 anos. E aquilo que ocorre com maior frequência em um determinado lugar é o que vai caracterizar o clima desse lugar. Ok? Bom, em nosso planeta ocorrem diversos tipos de clima. Alguns mais quentes, outros mais frios, uns mais chuvosos, outros mais secos. Nós vamos ver aqui alguns exemplos nessas paisagens a seguir, ó. Paisagem, a primeira aqui mostra a paisagem de uma área do município de Araucária, lá no Paraná. O clima que atua nesse lugar é subtropical. O que é um clima subtropical? Esse clima apresenta temperaturas elevadas no verão, ou seja, o verão é quente, e a temperatura fica mais baixa no inverno. O inverno é mais frio, com chuvas bem distribuídas durante o ano. Ou seja, não chove demais em uma estação só e a outra fica totalmente seca. Chove ao longo do ano de forma bem distribuída. Aqui nós temos na segunda imagem um município de Itacaré, lá na Bahia. É uma paisagem de lá de Itacaré, na Bahia. E mostra que lá o clima que atua é o tropical úmido. Esse clima apresenta as temperaturas elevadas, é bem quente e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Olha, para a gente resumir, o que a gente precisa entender e memorizar sobre o clima, é que o que a gente tem que compreender é que o clima, ele não muda de uma hora para outra. Uma cidade, ela não pode ter clima seco hoje e amanhã ter clima úmido. Ela não pode ter clima frio hoje e clima quente amanhã. Isso é tempo atmosférico. O tempo atmosférico sim pode mudar. Uma hora pode fazer frio, outra hora pode fazer calor, porque isso é a temperatura. Uma hora pode chover, outra hora pode fazer sol. Isso está relacionado a tempo atmosférico. Agora, o clima não. O clima leva tempo sendo estudado, todas essas características. Os meteorologistas ficam analisando o que dura por maior, o que acontece com mais frequência naquele lugar. A maior parte dos anos é quente, a maior parte dos anos é seco, a maior parte dos anos chove, a maior parte dos anos faz frio. E aquilo que dura com maior frequência por cerca de 30 anos é o que vai definir o clima daquele lugar. Ok? O clima é duradouro. Aqui na número 2 tem uma pergunta para você responder oralmente e diz assim: em algum momento do ano, as características do clima do município onde você mora são semelhantes às retratadas nas fotografias acima?
Então pense aí, né? Só não poderemos infelizmente comentar com os colegas, mas você pode estar analisando. Aqui nas fotografias fala, né? Como é que é o clima aqui. A temperatura elevada no verão e mais baixa no inverno, com chuvas bem distribuídas durante o ano. E aqui a temperatura elevada e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O clima aqui é tropical úmido, o clima aqui é subtropical. Então, em algum momento, essas características do clima são semelhantes ao do nosso município? Nós vamos pular a página 314, porque tem uma proposta para ela no nosso próximo plano de estudos, ok? Deixa eu dar uma limpezinha aqui na câmera, porque tá meio turvo aqui. Ó, nós não faremos a página 314 agora, nós vamos pular para 315. Em outro momento, nós vamos fazer a 314, ok, gente? Então, 315. Anote a seguir as características do tempo atmosférico que você pôde verificar no dia de hoje, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Então, essa atividade você vai precisar fazer em 3 momentos. Você vai verificar como vai estar o dia hoje, de manhã, à tarde e à noite. E você vai anotar as características do tempo atmosférico, ou seja, você vai precisar registrar se está calor ou frio, ou se a temperatura está mais amena. Que é uma temperatura amena, uma temperatura agradável, não está nem muito quente nem muito frio. Você vai escrever se está chuvoso ou se está ensolarado, são as características do tempo atmosférico, ou se está nublado, se está ventando muito ou ventando pouco, se tem presença de nuvens ou se não tem presença de nuvens no céu. Então você vai ter que observar o tempo em 3 períodos, né? Durante a manhã, durante a tarde e durante a noite, e fazer esses registros aí. Combinado? Quarta questão. Descreva as condições do tempo atmosférico na paisagem da fotografia abaixo. Ao observarmos essa paisagem aqui, o que a gente consegue perceber em relação ao tempo atmosférico? Nós conseguimos perceber, né, que está ensolarado. Então você pode escrever aí, ó, ensolarado, sem a presença de nuvens. Está quente, é possível notar isso, né? A tonalidade da fotografia nos faz perceber isso, que está quente e que tem a ocorrência de ventos. Pelo esporte que está sendo praticado aqui, a gente também consegue perceber a ocorrência de ventos. Então, escreva aí essas condições do tempo, né? Presença de vento, ensolarado, sem nuvens e quente. Descreve aí, então, essas condições do tempo atmosférico. Combinado? Daqui a pouquinho eu estarei postando aqui para você conferir as suas respostas, o nosso gabarito. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.